E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, não se esqueçam de já se inscrever no meu canal. E bom, na verdade hoje eu vou falar um pouco mais de uma questão econômica, ligada à política, claro, mas uma questão mais econômica, só que antes, só para não perder um tema que eu acho importante, eu vou mencionar brevemente algo que se conecta com o meu outro vídeo lá, em que eu mostrei como o governo vive acusando levianamente, falsamente, pessoas inocentes. E fez de novo com os brigadistas da ONG de Alter do Chão, que foram presos por alguns dias, pela Polícia Civil do Pará. E mesmo depois de soltos, mesmo depois de afastar o delegado que estava envolvido no caso, mesmo depois de se mostrar que o juiz que tinha dado a ordem da prisão tinha relações familiares com madeireiros, mesmo depois de mostrar que os tais áudios das conversas dos brigadistas não tinha absolutamente crime nenhum, então quer dizer, não existe evidência nenhuma para incriminá-los, o presidente da República, o seu filho e diversos satélites aí, bajuladores, o seu filho Eduardo, continuam acusando, dizendo que não está vendo, os fogos da floresta foram causados por ONGs. Ou seja, é gente que não se vexa, não se priva, não se veste de mentir para perseguir pessoas inocentes em nome de uma narrativa totalmente mentirosa e sem nenhuma evidência a seu favor. O Bolsonaro vem acusando há meses, ONGs de estarem botando fogo na Amazônia. Surgiu uma pista falsa ali, ele já pisou fundo, mesmo depois de tendo sido refutada, continua, enfim, bastante lamentável. Veja, isso jamais são palavras de Twitter, sabe? São pessoas reais sendo perseguidas, foram presos, felizmente foram soltos, mas já foram raspada a cabeça na prisão. Era uma prisão em intervenção federal lá que tá no Pará, que está rolando barbaridades. Então o governo mostra claramente que ele não está nem aí. Ele vai perseguir, inclusive, se isso significar colocar em risco a vida de pessoas. Enfim, fecha parênteses, vamos para o tema de hoje. Eu quero discutir um pouco essa questão dos preços, do câmbio, que está bastante desvalorizado, o real bastante desvalorizado frente ao dólar, e algumas consequências que isso tem tido nos preços e que riscos isso apresenta para o governo. Bom, que o câmbio esteja desvalorizado agora faz todo sentido, por dois motivos. Primeiro, um contexto internacional incerto, no qual é natural que os investimentos busquem o que há de mais seguro. O Brasil e os países emergentes, em geral, não são vistos como os portos mais seguros para o investimento, então é natural que migre mais recursos para o dólar, isso valoriza o dólar, e ao mesmo tempo o Brasil está com uma política de juros baixos aqui, uma política boa, correta, para estimular a nossa economia, que precisa ser estimulada. Mas os juros mais baixos faz com que também seja menos atrativo para alguém vir aqui botar dinheiro no Brasil. Então isso também faz com que o nosso câmbio se desvalorize, que o real se desvalorize. Como eu disse, isso tem um lado bom. Isso faz com que o capital aqui dentro não queira ficar só emprestando para o governo, ganhando juros altos, não tem mais isso, então vamos investir na economia, vamos ver se gera empregos, vamos ver se o movimento está correto. É o que precisa ser feito num momento como o atual, em que a gente precisa recuperar. Se o Brasil começar a usar seus recursos ociosos, sua capacidade ociosa, e daí a inflação começar a subir, daí é o momento, talvez, de subir novamente os juros. Mas agora, juros baixos é o caminho a seguir. Só que tem um lado ruim também disso, um lado que o próprio presidente tem reconhecido aí. Isso afeta, o câmbio afeta preços aqui dentro também, porque o mundo inteiro é conectado. Afeta tanto o preço de produtos importados aqui, de insumos importados que o Brasil se utiliza, por exemplo, trigo, por exemplo, insumos usados para remédios, e também afeta o preço de produtos que o Brasil produz, mas negocia em mercado internacional. Por exemplo, a carne é um exemplo desses, e o petróleo também. A carne, especificamente, a gente sabe que está tendo essa subida, esse surto de subida de preços, aliás, porque além desse câmbio tem também a situação na China, que teve uma peste que está prejudicando muito a produção de suínos na China, portanto estão querendo comprar mais carne. O Brasil produz carne, que compram mais daqui, o preço, a gente vende mais para lá, o preço aqui aumenta. É ruim para o consumidor de carne aqui? Sem dúvida nenhuma é, mas nesse jogo de comércio internacional pode ter certeza que o Brasil sai ganhando. E que esses recursos que a gente consegue com a venda da carne, que nos permite importar, por sua vez, outros produtos do resto do mundo, bens e serviços, acaba fazendo sentido. A questão é o que o governo vai fazer com isso. No ponto de vista da carne, o Bolsonaro adotou uma resposta, é difícil para qualquer líder, surge uma coisa, aumento da carne, a população está sentindo na pele o aumento da carne, o que você vai fazer? Você não vai dar uma resposta? Ele deu a resposta dura, mas correta.
quer dizer, olha, espero que volte a baixar em algum momento, mas não deu nenhum sinal de que vá tentar subsidiar de alguma maneira ou baixar o preço da carne ali, porque seria um erro, seria uma medida econômica bastante populista, que nos traria aí sim muitos custos e sem gerar resultado nenhum. Pelo contrário, ia queimar recursos nossos para um fim ali que tem bons motivos para estar se comportando dessa maneira. Tá? Bom, mas existe um outro lado também, né? O lado que mais nos preocupa, que é o dos combustíveis. Né? O petróleo é vendido internacionalmente, a gasolina. A Petrobras já reajustou um pouco o preço da gasolina, né? E tem também o preço do diesel. Né? A gente sabe que o preço de combustíveis, que está ligado ao preço de transporte de pessoas e de produtos, está muito ligado também a esse mal-estar tem sido um gatilho comum nos protestos que a gente vê no mundo inteiro. Né? Então, no Chile, o gatilho mesmo foi o preço do metrô, mas num contexto em que o preço da gasolina também estava alto. Tá? No Equador foi o preço da gasolina, um reajuste da gasolina. Na França, os grandes protestos aí dos jaquetas amarelas também começou ligado a combustíveis. E no Brasil, em 2018 também, né, a greve dos caminhoneiros foi por causa do preço do diesel, né, que a Petrobras tinha corretamente adotado uma política de corrigir preços segundo o mercado internacional, não estava mais subsidiando o preço, como a Dilma fez, né, que é uma política desastrosa. Primeiro, quebrou a Petrobras, vendendo gasolina barata, combustível barato no Brasil. E segundo, devastou também o nosso mercado de etanol, né? A produção do etanol, que poderia ser competitivo, mas com a gasolina mantida barata não fazia sentido, então quebrou as pernas também do setor do etanol aqui no Brasil. Então foi uma política bastante destrutiva, direcionamos muitos recursos para manter a gasolina subsidiada com efeito zero aí, de real bem-estar da população. E pelo contrário, a gente distorce o sistema de preços. Ao distorcer o sistema de preços, distorcemos as ações das pessoas, levando elas a se comportarem de maneiras mais ineficientes, que usam mais recursos, que estão mais escassos, que a gente deveria estar usando menos. Né? Então, bom, a política da Dilma tinha sido um desastre, adotou-se uma política de correção de preços na Petrobras, de acordo com o mercado internacional, talvez de uma forma um pouco insensível demais, porque era reajuste diário de preço também, isso para um caminhoneiro, uma pessoa que está dependendo da gasolina no dia a dia, é um negócio que se tem uma subida, deu azar também, né? Deu bem quando se adotou essa política, teve uma subida do preço do petróleo, então gerou uma situação ali, talvez se a política fosse mais suave, pegando médias ali de dias e tudo, para evitar certos picos, talvez não tivesse tido aquela reação. Mas seja como for, a gente está defronte de um cenário potencialmente similar agora, em que podemos ver reajustes nos combustíveis e a gente não sabe como o governo vai reagir. Tá? Com a carne, o governo foi bastante claro em dizer, olha, não tem nada nos planos de controle disso. Na gasolina já não, né? No petróleo já não. A gente sabe que o Bolsonaro é visceralmente ligado à classe dos caminhoneiros e tem até um certo fantasma de que os caminhoneiros poderiam voltar e tudo. Então há um risco real do governo querer interferir no preço da gasolina e no preço do diesel. Né? E fazer isso assim, seria mandar um sinal terrível para o resto do mundo. Um sinal terrível de dizer, olha, você lembra aquele todo papo de liberalismo, mercado, preços? Foi para o beleléu. Na hora que a pressão política real surgiu, o governo abriu as pernas e passou a subsidiar, portanto, tirando recursos do resto da sociedade para bancar aquilo, e, portanto, não dá para confiar. Né? Nem duvidaria que se isso aconteceu, o Paulo Guedes pudesse até sair. Tá? Isso é um cenário possível. Não sei se o governo vai mesmo nessa direção, mas acho que existe esse risco. Agora, outra direção, que do ponto de vista técnico é mais correta, também tem seu perigo. Porque então tá bom, o governo banca e diz, não vai ter controle de preço, agora é sistema de mercado mesmo, essa é a realidade. Não é disso que depende a melhora da economia, não é do subsídio de um preço, que pelo contrário, o subsídio de um preço distorce as coisas, vai nos piorar para o longo prazo. Tá? Mas adotando isso, corre o risco. E aí? E se os caminhoneiros voltarem a protestar? E se o povo ficar puto e for para as ruas? Tá? Me parece que o medo da população nas ruas, e que o governo tem demonstrado até um pouco exagerado, né? Não tem ninguém nas ruas nesse momento. A gente até reclama do câmbio, reclama de alguns preços que subiram, a carne, mas ninguém está no clima de protestar. Né? Não é porque países hispânicos da América Latina protestam que o Brasil, que é um país bastante diferente dos demais, né? Uma matriz lusa, a gente sempre teve uma história bastante distinta deles. Nunca nos vimos necessariamente como parte da mesma coisa. Não é porque lá está tendo muitos protestos que aqui necessariamente vai ter, não. Tá? E eu não sinto na população isso também, tá? A gente vê oposição tentando marcar protestos e tudo, até agora teve, lá atrás a educação até que foi grande, mas também nada
nada fora do padrão. Os protestos pró-governo também estão sendo um fiasco, cada um maior que o outro. Os protestos de domingo aí, aposentados vão para a Paulista, bandeira da seleção, mas não, a camisa da seleção, mas não dá em nada e os números estão diminuindo. Tá? Então não me parece que o povo esteja querendo protestar agora. Né? O povo brasileiro está querendo trabalhar e crescer. E aliás tem uma boa fé grande com esse governo, uma confiança, e que eu nem partilho, porque eu vejo outras coisas que eu acho que a população não está olhando e que me parecem muito graves. Mas o fato é que o grosso da população não está ligando muito para todo esse lado político, de ataque institucional que a gente fala. Eles querem que a coisa funcione, que ande, que o emprego melhore, que gere renda, que a vida melhore. Tá? E estão dispostos a tolerar muita coisa por isso. Tá? E de fato, até agora a gente tem vivido uma recuperação econômica, o emprego vem melhorando mês a mês, mas é lento, é bastante lento. E uma hora eu não acho impossível que a população perca a paciência. Os últimos níveis, os últimos dados de emprego que o IBGE soltou aí foram de uma melhora assim, muito pequenininha no desemprego, comparado ao mesmo período do ano passado. Então, quer dizer, não dá para a gente contar com a boa vontade do povo para sempre. Me parece claro, portanto, que, olha, eu não quero controle de preço, eu não quero medida de subsídio, eu não quero que o governo interfira nisso, a gente precisa realmente ter um compromisso sério com o sistema de mercado aqui. Tá? Dado isso, e pensando que a população também espera alguma coisa, né? Espera melhorar, eu acho cada vez mais importante o governo começar a pensar em políticas mais ativas de promoção do emprego, tá? De geração de emprego, de estimular um pouco essa demanda aí. Isso não tem nada de muito contra o que o manual normal diz, tá? Não estou propondo, isso não tem nada de socialismo, nem nada disso, embora no discurso tão radical de hoje em dia a gente pinte assim, não é verdade. E é plenamente capitalista fazer isso, inclusive. É o que o governo americano fez em várias ocasiões, inclusive na Europa, para reconstruir a Europa. Enfim, precisamos reativar essa economia. Eu não descarto que dinheiro ganho com privatizações, por exemplo, pudesse ser usado de uma forma mais a gerar empregos e ativar a economia, ao invés de apenas aí abater dívida. Tá? Responde a demandas sociais, a demandas que a população tem para agora. E pode ser o que nos salva de uma conflagração depois. Porque se a economia essas reformas estão sendo discutidas, a Previdência que já foi, outras estão sendo discutidas, sim, terão resultados, mas não é nada para já, sabe? Não é nada que se sinta agora, ou talvez nem no ano que vem. Então a gente vai ter que ter respostas antes. E o governo que quer também desarmar um pouco aí possíveis focos de descontentamento deveria considerar seriamente isso. Como fazer, portanto, como financiar uma política mais ativa de gerar empregos, de gerar demanda para o Brasil. É isso que pode fazer, que pode permitir com que a gente, sem ter que entrar no populismo barato de antes, de controlar preço, que gera um buraco sério para a gente consiga, sem fazer isso, e apostando numa melhora mais sustentável, mais de longo prazo, mas sem abrir mão do curto prazo de demandas sociais e econômicas que a população tem agora e está precisando ter resultados agora. Então é isso, acho que dá para conciliar as duas coisas e o Brasil passar aí sem os grandes protestos que estão sendo como grandes fantasmas do governo, ou o outro lado, né, que é o lado que o próprio Guedes falou, fez a besteira de falar lá AI-5, não sei o que. Bom, então quer dizer, vai ter protesto, o povo vai ficar puto com a gente, não vai, porque a economia não está melhorando, a gente vai botar a polícia armada para conter. Isso é um caminho, assim, de entrar no buraco. Eu tenho certeza absoluta que não vai ser bom para ninguém isso, muito menos para o governo, que não vai sair bem dessa, não. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e até a próxima discussão.